Vanessa, sou funcionária aqui do Hospital Pilar, trabalho no financeiro. E hoje eu venho aqui para conversar um pouquinho sobre controle financeiro, falar um pouco sobre finanças, né? Que é uma coisa que acaba pegando muita gente, assim, muitos brasileiros e assim como eu, né, já tive uma experiência não tão positiva, acredito que muitas pessoas possam estar está tendo esse mesmo problema que eu já tive um tempo lá atrás. E então eu venho aqui para conversar um pouquinho sobre isso. E para começar, assim, eu gostaria já de lançar uma pergunta, né, para todos que estão aqui me assistindo nesse momento. Se você sabe o quanto você ganha, o quanto você gasta e o quanto te sobra no final do mês, né, ou no final quando você paga suas contas ali, você tem essa consciência? Bom, acredito que sim, alguns vão dizer que sim, mas dentro do que eu percebo, uma grande maioria não costuma fazer esse tipo de análise. E isso é essencial a gente ter essa consciência. Falar, não, eu ganho X valor, eu sei quanto que eu ganho. Tá, ok, você sabe. Mas, e quantas são suas despesas, né? Aqui no financeiro a gente costuma dizer que as despesas são um passivo, né? E o ativo são as entradas, né? Que a gente recebe ali. E assim, no final a gente sempre quer que sobre, mas se a gente não tem esse controle, fica muito difícil, assim, é inviável, né? Assim, poucas pessoas têm essa questão de, eu sou muito controlada no quesito de gastar, compro o necessário, tal, ou vivo de acordo com o que eu ganho. Que isso é muito legal, né? Essa é uma das coisas que eu vou falar aqui. Porque, em primeiro lugar, né, ter a consciência. E nessa foi, dentre muitas experiências que eu tive, né, ano após ano, trabalhando no financeiro, mas assim, dentro do financeiro sempre foi muito impecável, né? Não tinha as contas sempre pagas em dia e sempre tentando buscar desconto, tentando uma melhor negociação, né, para que o hospital sempre tivesse bem, né, dentro do que estava assim, do que eu poderia fazer, né, assim, dentro da minha limitação ali, como contas a pagar, tal, mas sempre buscando fazer o melhor para a empresa, para a organização em si. E aí, como é aquele ditado, né, santo de casa não faz milagre, na minha vida pessoal, né, eu não tinha muito esse controle. Então, todo ano eu saía de férias, gastava no cartão, achando que o cartão era extensão do meu salário. E aí, quando eu voltava das férias, era sempre um tormento, porque passava o ano inteiro pagando com juros, não podendo fazer mais nada e sempre no sufoco, aquela agonia, eu vou ter para pagar, não vou ter, como que eu vou fazer? Então, até que chegou um momento que eu disse, não, chega, não quero mais essa vida para mim, eu preciso. Isso me tira a minha paz, né? Essa questão financeira, ela me tira a paz. Então, eu quero poder dormir tranquila, sabendo que eu paguei todas as minhas contas, que eu tenho um valor guardado se eu precisar e que eu consiga ter mais liberdade, né? Liberdade para fazer mais as coisas que realmente me são úteis, necessárias e coisas também que realmente que me dão prazer, né? Uma viagem, gosto muito de viajar, tal. Então, nesse sentido, eu resolvi dar um basta. E aí que eu falei, bom, vamos lá. Né? Sempre tive essa questão de zelar pelos outros, mas me deixava um pouco de lado nisso, e aí eu resolvi olhar para aquilo e entender que a primeira coisa que eu precisava fazer era cancelar o cartão e negociar as dívidas, né? Primeiro passo, né?
E aí tem muitas pessoas que falam, ah, eu quero investir e tal, eu quero fazer alguma coisa diferente. Mas assim, a primeira pergunta é, você tem dívidas? Se você tem dívidas, primeiro quite elas, para depois começar a pensar, abrir os horizontes, fazer outras coisas e aí começar a organizar até um fundo de emergência e pensar a longo prazo, né? Então, primeira coisa que eu fiz ali foi, né, então, tentar uma negociação com o banco. Na primeira tentativa, coloquei, né, assim, a situação e não fui tão bem aceita, não foi aceita a minha proposta ali, né? O banco, no princípio, queria ganhar a qualquer custo. Eu devia um valor X e eles estavam cobrando Y, e aí eu já achei que estava injusto. Eu sei que o banco nunca perde, mas assim, o que eu iria perder era muito para mim. Eu nem conseguiria pagar aquilo todo mês, né? Então eu fui e deixei livre falando que eu poderia aquilo, e essa era a minha realidade. Que eu não estava fugindo de pagar, tanto que eu fui ao banco me apresentar para dizer que eu tinha interesse em resolver aquilo, mas dentro do que eu poderia pagar naquele momento, né? E numa segunda negociação eu consegui uma boa negociação, então o banco reduziu muito do valor inicial que estava cobrando. E isso me fez então cortar cartão, a minha conta não tinha mais, não tinha nada mais de especial, não pagar mais mensalidade de banco para ter conta, cortei tudo isso, deixei ela mais básica possível. E aí comecei a olhar para outras coisas, olhar o que eu poderia melhorar. Hoje o que eu faço? Eu pago algumas coisas, mas assim, aquilo realmente eu uso aquilo, algumas assinaturas, que eu poderia melhorar, né, as assinaturas, se eu pegasse um plano tal, eu conseguiria baixar essa despesa, conta de telefone, uma conta alta, mas por quê? Eu preciso disso realmente, porque eu não consigo fazer uma conta mais, dá uma melhorada, né, assim, ter né, uma certa qualidade ali, mas assim, dentro do que eu poderia. E aí eu comecei a observar que tudo que eu buscava olhar e negociar e modificar era possível, assim, e consegui fazer uma boa redução do que eu pagava. E nessa eu realmente consegui sair das dívidas. E uma das coisas que eu pensava muito, cada vez que eu olhava, assim, né, porque a tentação era muita, eu quero ah, comprar uma roupa, um calçado, ou quero passear, quero qualquer coisa assim que eu pensasse naquele momento que eu estava muito endividada, não que, não, né, não que as pessoas não devam fazer isso, claro que deve, porque a gente precisa viver, né, não é só sobreviver. Mas eu pensava muito era se era necessário, né, se eu realmente precisava daquilo, se naquele momento, se aquilo fosse necessário, aí eu parava tudo, então eu ia ver e ia buscar um preço legal, né, ou um produto que eu pudesse adquirir ou que fosse da minha necessidade. Do contrário, deixava ou para um outro momento, né? Então assim comecei a para tudo eu pensava, porque a vontade quando você tem essa falta de controle, a vontade de comprar é muito, ainda mais assim, tô deprimido, vou comprar, tô feliz, vou comprar, hoje eu mereço, eu vou comprar. Então, assim, a gente merece todos os dias, mas a gente tem que ter muita consciência de não ficar endividado, porque se nós não merecemos trabalhar, né, dar nosso melhor todos os dias, trabalhar e no final não ter o dinheiro para gastar, não ter essa liberdade de fazer o que quer, e que isso não tem a ver, né, não tem a ver com quanto ganha, mas sim quanto a mentalidade. E um outro ponto também que eu passei a olhar mais, né, dentro do que eu estava vivendo, era baixar um pouco o padrão de tudo que eu estava vivendo naquele momento,
para poder, né, dar aquela zerada e aí depois vai melhorando, né? Conforme vai, as coisas vão mudando, vão melhorando. Então foi o que eu busquei e foi uma coisa que deu muito certo, né? Então, assim, primeiro passo, ter essa consciência, né, do quanto ganha, quanto sobra, quanto paga, quanto sobra. O segundo, quitar dívidas, né? Quite elas. E aí vamos para um terceiro. Uma vez que você quitou essas dívidas aí, já tá mais tranquilo, o dinheiro já começa a sobrar, aí é o momento de pensar num fundo de reserva. O que é esse fundo de reserva, né? É aquele dinheiro que fica guardadinho lá para quando a gente tem alguma emergência e tem de onde tirar, não precisa usar cartão de crédito, emprestar de alguém, entrar em empréstimos, né? Então, assim, pensar sempre. O ideal é pensar assim, em ter um valor, vamos dizer assim, eu ganho R$ 1.000, de ter assim, esses R$ 1.000, tipo 6 meses de fundo de reserva, né? Conforme o ganho de cada um ali, de ter esse valor para dizer, até para caso de uma rescisão mesmo, né? Às vezes pode acontecer e você não ter aquele desespero de agora, que vai ser da minha vida, ou né, tem um monte de conta, as coisas continuam acontecendo, os boletos vão continuar vindo até que eu me coloque de novo no mercado, ou uma doença em família, não tem plano de saúde, precisa comprar medicação, o carro estragou, qualquer coisa assim. Às vezes até utensílios, né, coisas dentro da casa que precisam uma manutenção de emergência. Então, ter esse dinheiro guardado é o segundo passo depois que você quitou as suas dívidas. É bem importante. Guardar e, assim, esquecer que esse dinheiro existe. Usar ele só para a finalidade que ele foi realmente... que você se comprometeu de fazer, né? Feito esse fundo de reserva, aí os horizontes podem começar a se ampliar, mas vamos pensar que, assim, tá, mas Vanessa, eu ganho X valor, eu consigo pagar minhas contas, mas não me sobra nada. Aí eu te pergunto, o que você poderia fazer a mais, né? De repente, um trabalho extra, né? Achar uma outra renda, ou vender coisas, né? Então, hoje, né, as pessoas precisam comer, né? Então, assim, é uma coisa que dá para fazer, um docinho para vender, dentre várias opções, tem muita coisa. Hoje a gente se busca na internet, você tem várias dicas para melhorar a renda. E se isso não é vamos pensar assim, mas isso não é para mim, não sou muito bom com vendas, tal, não gosto muito disso. Mas buscar então melhorar dentro da sua formação, buscar estudar mais, né, buscar outras oportunidades de aumentar ganhos, né, realmente. Então, olhar para isso. E aí, sim, daí começa, né, com um plano de emergência. E aí vamos para um terceiro ali, que seria começar a investir, começar a pensar no futuro. E assim, isso não é um bicho de sete cabeças, não, pessoal. Assim, Bom, agora o próximo passo, vamos pensar um pouco no futuro, né? Porque hoje nós, né, somos assalariados, e a gente vê muito isso acontecer, né, até com nossos familiares que se aposenta pelo INSS. O salário é uma coisa quando começa e com o tempo ele não tem aumentos, né? Então, assim, quando você vê uma aposentadoria, ela fica mais só para você muitas vezes pagar remédios, porque, né, tanto, não sobra nada, vai dando problemas de saúde e várias outras coisas, e acaba que esse dinheiro vira em nada. A gente pensa, muitas pessoas pensam, eu quero me aposentar, eu quero viajar, eu quero fazer 1000 coisas,
mas a realidade daí acaba sendo muito cruel, vamos pensar assim, porque ah, quando você vê, você vive uma vida que você não tem, não, né, agora não tem mais aquele ganho, não tem um ganho que você possa fazer realmente coisas que você gostaria e que sonha, né, para uma aposentadoria lá. Mas esse é o ponto que eu quero deixar aqui que assim, é possível sim. Hoje assim o mundo mudou muito, né? As coisas mudaram muito. Um dia o investimento ele era para quem realmente tinha muito dinheiro, mas hoje ele não é mais assim. Hoje você já consegue fazer investimentos a partir de R$ 30 em Tesouro Nacional, que é uma coisa, né, bem segura. Você consegue comprar ações. Então, existem diversas maneiras para de diversos valores que é possível sim começar a investir. E isso pensando a longo prazo. Ah, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero deixar lá para minha aposentadoria. Então, eu convido vocês assim a pesquisar mais sobre isso, né? E ver que assim existem possibilidades, sim, buscar pessoas que realmente, né, conheçam para orientar nesse sentido de eu quero começar, não sei como, né? Assim foi comigo, eu realmente não tinha muita noção desse universo, é, fui estudar um pouco, fui buscar experts na área para poder entender e ver que assim também nem tudo era para mim, né? Não era do meu perfil, ficar acompanhando bolsa de valor, essas coisas assim. Então, né, o meu tem um perfil mais conservador, então assim não adianta eu querer fazer algumas coisas que eu talvez não dê continuidade e não queira arriscar também, né? Que existem diversos tipos de investimento. E foi assim que eu comecei a me aventurar e olhar, né? Hoje tem nos próprios bancos, principalmente, assim, quem tem conta em banco físico, o gerente do banco pode auxiliar bastante, né, nessa questão. Mas para quem tem contas virtuais, hoje assim tem como você fazer, tem simulados, você consegue ver ali o que tem, é, e ter a segurança que você está vendo aquilo, porque está dentro ali da tua conta, você consegue acompanhar certinho. Então hoje está muito mais fácil. E é pensar realmente lá na frente, assim, de qualquer que seja o teu sonho, né? A tua vontade de ter, assim, algo, né? Um maior, um valor maior, ou só simplesmente ter uma aposentadoria, né? Mais adequada lá na frente. Então, é possível fazer isso, sim, é possível, né? Deixar com que o dinheiro trabalhe por nós. Então, essa é uma das coisas, assim, que convida todos a olharem para isso. E isso não, assim, mesmo que você já tenha, eu já tenho, mas assim, eu tenho um dinheiro guardado na poupança, mas a gente sabe que o rendimento é muito baixo, assim, né? Então, hoje existem outras modalidades que podem trazer um ganho um pouco melhor e você sabe que dependendo do investimento é de 1 ano, retorno, 2, 3, então é uma maneira de guardar e você sabe que depois você vai ter aquele retorno com um acréscimo ali que vai ser bem interessante, né? E assim, tentar viver a vida na maior, quanto mais na maior simplicidade, melhor, porque a gente não deve viver uma vida de aparências, né? Porque assim, tudo que não é verdadeiro, uma hora é descoberto, assim, as coisas, né? Acontecem e que vai ser pioras, né? Vivendo uma ilusão nunca é legal. Então, assim, quanto mais simples a gente buscar viver para que
que a gente possa lá para frente, né, ter ganhos maiores e aí ter uma vida, né, com mais qualidade e tal. Esse é um modo, assim, mais para trazer uma qualidade realmente de vida, qualidade, porque não tem coisa assim, você tá trabalhando com aquele pensamento, eu tenho um boleto para pagar hoje, da onde que eu vou tirar, né? Ai, é um passeio da escola do filho, alguma coisa, não dá, porque não tem dinheiro e tal. Então a gente sabe que essas coisas tiram o sono da gente, muitas vezes traz uma depressão, algumas doenças ali da preocupação, de estresse. E que se bem pensado, parar para olhar para isso, tem como melhorar, né? Melhorar essa situação, melhorar essa condição, ter paciência. Às vezes as coisas não são de imediato, a longo prazo, que nem no meu caso eu tinha que acertar com o banco e tal, e foi por um tempo bem, né, razoável ali para acertar. Eu tive que ter muita paciência. Foi um ano que eu não pude comprar nada, né? Então, ou busquei olhar para outras coisas, tipo comprar se eu precisasse realmente, né, de alguma roupa que estivesse me faltando ali, olhar para brechó, tal. Então, assim, buscar outras formas, ou lojas, né, que tem um preço melhor, uma promoção, uma coisa assim. E para que, assim, lá na frente isso tudo possa ser diferente, né? E tendo, assim, esse comprometimento consigo mesmo, se dando esse presente maior, né? Porque a gente faz muitas coisas para os outros e porque a gente não pode buscar fazer algo por nós mesmos e ter essa tranquilidade, né? Que não tem coisa mais triste de ver algumas coisas e uma história assim, né, que me comoveu, assim, sempre que eu lembro me deixa bem pensativa sobre isso, que é a questão do meu avô, né, porque é um homem trabalhador, sempre, nunca vi ele sem trabalho, sempre dedicou a vida dele e fez grandes obras, né, em diversos lugares dentro do Paraná, obras belas que estão por aí. E no final da vida, assim, realmente terminar sem nada, aquilo me fez pensar muito. Porque se era assim, se esse era o sentido realmente, né, da vida, e aí para mim eu pensei, poxa, preciso fazer algo na minha vida, eu preciso buscar, né, ter uma condição melhor e assim, né, independente, ah, como, eu até vi uma frase, achei interessante, que é assim, ninguém tem culpa de nascer pobre, mas você tem toda a culpa se morrer pobre, né? Então, assim, a decisão, ela tá em nossas mãos, né? De, de buscar essa melhoria nas condições de vida. E acredito, assim, que era essa a mensagem que eu gostaria de passar para todos, né? Me coloco à disposição para qualquer dúvida e qualquer coisa que precisar, né, realmente que deu curiosidade sobre o tema, que estou disponível aí para conversarmos e espero que todos tenham sucesso, busquem realmente ter assim uma vida com mais tranquilidade, poder realmente ir para casa, dormir sossegado, acordar assim tranquilo, vivendo, né? Deixar de desligar o modo de sobrevivência para realmente viver e ter o prazer de viajar, passear, comprar, mas dentro assim de uma consciência de que de que você pode nesse momento, ou se você não pode nesse momento, mas com o pensamento lá, o que eu vou fazer, né, com relação a isso, o que eu vou buscar melhorar para que eu tenha essas condições, e todos temos. Então, o importante é ter essa consciência e buscar melhorar. Buscar
formação, buscar fazer renda extra para poder melhorar os ganhos, melhorar, quitar dívidas. E é isso, pessoal. Assim, eu realmente encerro por aqui. Desejo boa sorte a todos e até a breve.